da República, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que o governo federal informou, inclusive, que Alckmin passou por algo em torno de 100 reuniões com empresários, com setores. Olá, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, já chegando ao local. Nós estamos vendo também, aparecendo em tela, a ministra Esther Dweck, tá? Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil. Muitos ministros, se não todos, tá? Foram chamados para esse encontro que você está vendo. Temos o... Opa, de vez em quando alguém passa em frente à câmera, é assim, tá? Ao vivo a gente vai que vai. Quem chegou lá é o ministro do Trabalho, é isso? Isso mesmo. O ministro do Trabalho chegou e está cumprimentando ali os integrantes da primeira fila dos que estão presentes neste momento na capital federal, na expectativa total, tá bom? Assim como Luiz Marinho, ministro do Trabalho, chegando ali a este local. Quem também está ou estão? Empresários brasileiros. Por quê? Empresários, então, ou empresárias, donos e donas de empresas, indústrias, setores produtivos que são afetados por esse tarifaço de Donald Trump. Existe uma expectativa da FIENG, a Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais, de que possam haver, em 2 anos, a perda de quase 150 mil empregos, tá? Então, quase 150 mil empregos no período de 2 anos podem ser perdidos, pessoas demitidas por causa desse tarifaço. E eu repito o que eu disse mais cedo. Quando a gente observa o cenário brasileiro de milhões de trabalhadores, por um lado, pode parecer pouco, 150 mil empregos. Mas quando a gente fala da realidade de cada família, de cada pessoa, você perder o seu emprego por causa de um movimento externo que vem de um outro presidente e um movimento que é embasado no primeiro parágrafo na defesa a Jair Bolsonaro, e quando esse movimento vem também por parte de uma defesa de que Donald Trump não vai recuar se não ocorrer uma anistia ampla e restrita ao Brasil, e isso foi afirmado, inclusive, ao vivo aqui na CNN Brasil, então você amplia a temperatura desse assunto. Amplia porque tem contornos políticos severos e amplia porque, para cada um ser humano que perde o emprego, não importa se são 1.000, 10 mil, 200 mil, o olhar macro é o olhar de dentro da casa dele, entendeu? É você sustentar os seus filhos, a sua casa, num ambiente que também... pode ser o emprego da mulher, o emprego da esposa. Então, a estimativa é que aproximadamente 150 mil empregos sejam perdidos em 2 anos se não ocorrer alguma coisa. E neste se não ocorrer alguma coisa é onde entra o governo federal para oferecer uma ajuda, para oferecer um suporte. Numa entrevista à Band, o presidente da República, só para não cometer um ato falho aqui, eu falei Band, mas acho que foi Band News TV, tá? Isso, a Band News, o presidente da República já adiantou o valor, 30 bilhões de reais, que serão disponibilizados a esses setores. Mas a gente vai compreender quanto vai para cada setor, qual vai ser esse prazo. A gente também já tem uma apuração que chegou aqui, já está em nosso site, de que alguns representantes dos setores afirmam que lhes parece que é um valor ideal, olhando para o todo, de todos os setores. Então, em instantes, nós teremos esse anúncio, tá bom? Temos aqui a chegada dos ministros. O Pedro Moreira está no local? Pedro Moreira, então, nós seguiremos acompanhando essa imagem e ouvindo Pedro Moreira em off. Estamos ao vivo, tá? Com as imagens de vocês aí do evento, que a gente está agora ajustando o foco, ajustando tudo, mas só para vocês saberem que já estamos aqui ao vivo. Márcio França também, o ministro responsável pelas pequenas e médias empresas, também já está no local. Pedro Moreira, estamos contigo. Oi, Elisa. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha a gente. Eu estou aqui num dos cercadinhos, né, que foi designado para a imprensa, tem 2 áreas aqui para os jornalistas. Aqui no Palácio do Planalto a gente tem algumas áreas, né, para eventos, e essa área que foi escolhida é o chamado Salão Leste,
Olha, vou te dizer que é um dos menores do Palácio do Planalto para esse tipo de evento. Então tá bem cheio, né? Já que foram convidados muitos empresários. Vejo muitos políticos aqui também, deputados federais, senadores. E a gente aguarda o início desse evento, mas a gente já sabe uma ordem prévia das falas que a gente vai ter depois de iniciado o evento, né? Primeiro vai falar a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais. Depois a previsão é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também use o microfone. E depois os presidentes da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Na sequência, então, fala o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Ocorre o ato de assinatura da medida provisória, essa medida provisória que o Palácio do Planalto está chamando de Brasil Soberano. E, por fim, então, depois da assinatura da medida provisória, fala o presidente Lula. Então, a gente está aqui na expectativa para o início. A gente sabia que iria atrasar um pouco, né? Estava marcado para as 11h30 da manhã, mas, por exemplo, a gente soube agora há pouco que a ministra da Secretaria de Relações Institucionais estava em uma reunião na residência oficial da Câmara dos Deputados e saiu de lá agora há pouco. Então, com certeza, a gente vai ter que esperar a ministra Gleisi Hoffmann chegar aqui no Palácio do Planalto para o início do evento. Então, já está atrasado, deve atrasar mais um pouquinho, Elisa, mas a gente está aqui acompanhando, segue acompanhando. Bastante cheio aqui o Salão Leste do Palácio do Planalto, onde ocorre o ato oficial. Lembrando que depois, em outra área aqui do Palácio do Planalto, vai acontecer uma entrevista coletiva com técnicos dos ministérios envolvidos. Esse plano, que tem sido chamado de Brasil Soberano, foi desenvolvido sobretudo pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e técnicos dessas duas pastas vão explicar, né, vão detalhar esse plano para os jornalistas e vão ficar à disposição também de perguntas, né, para entender, né, a melhor como é que vai se dar esse plano. Lembrando, como você disse, que a expectativa inicial é que em torno de 30 bilhões de reais sejam disponibilizados por meio de um fundo que já existe hoje, o Fundo de Garantia à Exportação, que vai ter o seu escopo ampliado para permitir novos tipos de operações para atender principalmente as empresas de pequeno e médio porte mais afetadas por esse tarifaço, que possam ter as suas exportações para os Estados Unidos interrompidas por causa dessa tarifa. Elisa. Pedro Moreira falando ao vivo com a gente de Brasília, enquanto nós acompanhamos esta imagem. Há instantes, nós vimos, está ali, ó, a chegada do ministro da Educação, ou seja, aquilo que eu falei agora há pouco, de que muitos ministros estariam presentes, se não todos, e isso corrobora com a imagem que a gente está vendo, porque nós temos também o ministro Camilo Santana. E aí a gente vai até compreender o que exatamente desse plano de ajuda, plano de socorro, ou tecnicamente falando, plano de contingência. Mas esse plano de ajuda, o que isso respinga no Ministério da Educação? Para que nós tenhamos a presença do ministro da Educação, ou se é um momento que existe também o desejo de mostrar essa força ministerial. Por isso a presença do ministro, vamos compreendendo. Macaé Evaristo, a ministra também dos Direitos Humanos, está presente, está no ambiente. Nós vimos agora há pouco, é que agora me fugiu a memória, a imagem... Tá ali, pronto, novamente Macaé Evaristo chegando. A gente vê já que as cadeiras estão mais ocupadas, portanto, em instantes começa esse evento na capital federal. Na sexta-feira ocorreu o anúncio, olha que ótimo, a gente consegue ver aqui, temos o ministro do Turismo também aparecendo, Celso Sabino, aparecendo ali atrás na imagem, pronto, aí, ó, já aparecendo pra gente. E também, quem vocês acabaram de ver ali no enquadramento fechado é o ministro responsável pelos assuntos esportivos do Brasil, tá bom? O André Fufuca também chegou no ambiente, ou seja, é dia de presença em massa na capital federal.